Olá a todos, sou Rodrigo Melo. Essa é a nossa segunda parte sobre introdução a Blender Game Engine com Blender versão 2.62. Muito bem, na aula passada nós inserimos aqui alguns blocos de lógica, permitindo com que o nosso objeto pudesse se mover pelo ambiente, né? Então inserimos aqui movimentos de ir para frente, para trás e de giro, né, para a esquerda e para a direita. Bem, hoje nós iremos aprender a trabalhar com estados. Bem, sem mais delongas, vamos primeiramente fazer aqui algumas modificações e entender o que seriam estados. Vamos maximizar essa parte inferior dos blocos de lógica e bem aqui, como vocês podem ver, existe um pequeno sinal de mais. Então, Show State Panel, vamos clicar com o botão esquerdo do mouse e aqui se abre um conjunto, uma janelinha com um conjunto de camadas. Cada camada dessa representa um estado. Ao estarem ativas, significa que o estado é o estado atual, o estado que está ativo. Bem, como vocês podem ver aqui, esse conjunto de blocos de lógica está atuando apenas num primeiro estado. Um primeiro estado na qual o nosso objeto se encontra. Estado seria o conjunto de configurações que ele apresenta naquele momento, o estado dele. No entanto, nós podemos adicionar um outro estado e aqui somem as configurações do nosso objeto, ou seja, num segundo estado ele pode assumir novos tipos de controle, novos tipos de interações diferentes. E ao clicarmos em Shift, deixamos Shift pressionado e clicamos aqui no primeiro estado com o botão esquerdo do mouse, o nosso objeto pode ficar com os dois estados ativos. Ou seja, qual a finalidade deste artifício? Num primeiro estado, eu posso efetuar uma série de configurações de forma que a seta, por exemplo, a seta para cima, represente um movimento de ir para frente. Só que num estado 2, por exemplo, a mesma seta poderia efetuar uma outra ação. Ou seja, eu poderia simplesmente fazer com que num segundo estado eu fizesse com que a mesma tecla comandasse uma outra ação, uma ação de, por exemplo, se deslocar para cima e não para frente. Para isso, nós vamos utilizar atuadores tipo state ou tipo estado. Então, vamos lá. Então, com o auxílio desse modificador, nós vamos fazer com que este objeto mude de estado, mude de configurações, apertando uma tecla. Por exemplo, num jogo, nós podemos mudar o estado de um personagem. Por exemplo, temos um personagem que, ao pressionarmos a tecla, por exemplo, tecla para frente, nosso personagem anda. Mas ao pressionarmos uma outra tecla, por exemplo, ao pressionarmos Shift, o nosso personagem, ao invés de andar, ele vai correr, ou seja, ele saiu de um estado para outro. A mesma tecla executa um novo comando. Então vamos lá. Então, selecionamos aqui, claro, o primeiro estado, fazemos todas essas configurações que fizemos na aula anterior, adicionamos movimentos de ir para frente, para trás, enfim. E vamos agora adicionar um sensor, Add Sensor. Vamos escolher a opção Keyboard. Vamos em Keyboard 1 modificar esse nome para mudar estado. Ok? Damos um Enter, mudar estado. Clicamos aqui em Key com o botão esquerdo do mouse e apertamos a tecla barra de espaço. E aqui automaticamente aparece o nome Spacebar. Vamos adicionar um novo controlador, tipo End, novamente. Façamos aqui a ligação entre o sensor e
o controlador. Podemos aqui diminuir, contrair aqui o nosso painel. Vamos também adicionar um novo atuador, só que agora do tipo state, estado. Vamos fazer também a ligação, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre essa pequena bolinha até a bolinha maior. Vamos selecionar o estado número 2, ou seja, ao clicar na barra de espaço, automaticamente o nosso objeto irá passar para o estado 2. Foi o que eu fiz aqui. Mas aqui o que está ativo é o estado 1. Vamos então clicar no estado 2. Por exemplo, ao executar o jogo no estado 2, ao pressionar a tecla para frente, nada acontece, nem a tecla para baixo, seta para baixo, nem seta para o lado, nem seta para o lado esquerdo, nem direito, como vocês podem ver, porque simplesmente no estado 2 nós não configuramos nenhum bloco de lógica. Ele não efetua então nenhuma ação. Então vamos resolver esse problema. Então no estado 2 adicionamos um sensor keyboard, vamos escolher a seta para cima, up arrow, vamos dar o nome pular a estação, damos um enter, vamos contrair aqui, adicionamos um controlador tipo AND novamente, fazemos a ligação entre ele e o sensor, adicionamos um atuador tipo motion, fazemos a ligação entre o controlador e o atuador, e vamos agora atribuir o valor 0.3 e dar um enter no eixo Z, ou seja, a tecla seta para cima fará com que o nosso objeto vá para cima, ok? Então, vou selecionar aqui vou deixar aqui o segundo estado ativo e vou apertar a tecla P para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, ao teclar a tecla seta para cima, o nosso objeto simplesmente pula, como eu falei para vocês. Vamos apertar ESC para sair do modo de jogo. Vamos selecionar aqui o primeiro estado. Vamos executar aqui apertando a tecla P, ou aqui no nosso painel em render, podemos apertar Start, né? E vamos apertar a tecla para cima e o nosso objeto vai para frente ao invés de pular. ESC novamente para sair do modo de jogo. E, bem, vamos ver agora a diferença. Novamente damos um Start aqui, ou então podemos vir em Game, Start Game Engine, e vamos apertar a tecla para frente. Como vocês podem ver, o objeto vai para frente, tecla para trás, vai para trás. Ao pressionarmos a tecla barra de espaço, vejam o que acontece. Clicamos novamente na tecla seta para cima e o nosso objeto passa a pular. Mas imaginem o seguinte, se quiséssemos que o nosso objeto agora retornasse ao primeiro estado, pelas configurações que temos aqui, isso não é possível. Então, temos que corrigir esse problema. Então, saímos, apertamos ESC, retornamos ao segundo estado. Vamos maximizar essa área, Shift barra de espaço. Vamos adicionar um novo sensor, keyboard, tipo keyboard. Vamos apertar aqui com o botão esquerdo do mouse. Vamos escolher a opção barra de espaço novamente. Automaticamente aparece Spacebar em Key. Adicionamos um novo controlador tipo AND. Façamos então a ligação. Ok. Um novo tipo de controlador e vamos escolher novamente controlador tipo State. Fazemos então a ligação e vamos agora escolher a opção primeiro estado. Ou seja, ao clicarmos na tecla barra de espaço, Spacebar, o nosso controlador irá passar a mensagem para o atuador tipo State para que o nosso objeto retorne ao primeiro estado.
Já lá no primeiro estado, já era o contrário. Ao clicarmos na barra de espaço, o nosso era mandada uma mensagem ao controlador, que mandava uma mensagem para o atuador, dizendo que o nosso objeto deveria ir para o segundo estado. Ou seja, então, clicamos aqui no primeiro estado, para vermos o que acontece. Vamos maximizar essa vista, Shift barra de espaço, apertamos P, seta para cima, o nosso objeto vai para frente, seta para trás, ele vai para trás. Ao clicarmos na barra de espaço, então, nós mudamos para o segundo estado. E, novamente, ao pressionar a tecla seta para cima, o nosso objeto agora, ao invés de ir para frente, ele pula. E, novamente, ao pressionar a tecla barra de espaço, o nosso objeto ele entra no primeiro estado e vai para frente. Ok? Então, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Ela falou, então, sobre mudanças de estado de nossos personagens. Até mais.